Salve, salve, galerinha! Bem-vindo aqui ao meu canal, não é mesmo? Bom, esse canal aqui é um canal de resumo, enfim. Vamos falar hoje, né, sobre o resumo, né? O que eu achei, todo o resumo do filme Mickey 17. Sim, eu assisti ele ontem, né, que foi dia 13 de abril de 2025. E bom, vamos, né, vamos não, eu vou, né, fazer o resumo aqui do filme, né, do Mickey 17. Bom, o que acontece? Mickey, né, é o nome do cara lá. Já começa com ele lá na neve, né? Lá na neve lá, caiu no buraco, não teve o que fazer. Aí veio o amigo dele. Você pensa que vai salvar ele, chega lá e só pega o lança-chamas dele e vai embora. E aí aparece um monstrão lá. Aí, pum, já troca de cena e já mostra toda a história, né? Bom, esse Mickey, o que acontece com ele? Ele era um cara lá que só se lascava, entendeu? Só se lascava. E aí, por causa desse cara aí que apareceu no início aí, ele se afundou nas dívidas, né? E tentou montar um negócio de macarrão. Mas não deu certo. E aí se afundou em dívida lá com um cara perigosíssimo lá. Aí tentou pegar eles, tudo, enfim. E o cara era sádico, só matava por, né? Por diversão, entendeu? Aí ele foi lá e falou assim, não, o único jeito, eles, né, foram lá e falaram assim, não, o único jeito de fugir daqui, né, fugir desse cara pra gente não morrer, é a gente ir pro espaço. Então eles foram, né, e se inscreveram, né, no negócio da pra ir pro espaço, né, certo? E aí tinha várias profissões lá, não é mesmo? Várias profissões para a pessoa ocupar o cargo lá. Esse Mickey, ele escolheu uma que ninguém queria, quer ser dispensável, entendeu? Aí o que acontece com ele ser dispensável? Eles vai e faz uma cópia do material genético dele, tudinho, memórias, tudo, e grava meio que num pendrive. Esse só pendrive vai parecer mais um tijolão assim, ó. Um tijolão, sabe, de barro. Guarda lá. E aí, o que acontece? E aí, toda vez que ele morre, aparece um outro Mickey. Os caras geram mesmo tipo da impressora, entendeu? Aí sai o corpo do Mickey de novo. E aquele lá que morreu já era, entende? E aí, pelo fato de ele ser dispensável, eles vai viajando, né? Eles viajam pro espaço e vai testando as coisas nele, né? Testando, aí testa gás mortal, aí eles vê quanto tempo ele dura, tudo, né? Ixi, testa um monte de trem, pessoal, um monte de trem mesmo, acaba com o cara tudo. E aí vai morrendo, né? Aí vai Mickey 1, Mickey 2, Mickey 3, Mickey 4, enfim, né? Vai acontecendo. Bom, e aí o que acontece? Aí o Mickey lá na nave lá, ele arruma uma namorada lá, que é uma policial, bombeira, sei lá. E é isso. Bom, e aí? O que acontece? Aí o cara que organizou isso aí é um ex-prefeito que perdeu, se eu não me engano, duas eleições seguidas, né? Aí ele fez esse negócio como uma forma de alavancar como é que fala? O negócio dele pra ele se reerguer de novo, né? E foi pra procurar vida lá fora da Terra, sei lá, um negócio assim, né? Colonizar outro planeta. Aí ele foi, escolheu lá, todo mundo lá, né? Esse cara aí escolheu lá e eles foram, entendeu? Viajaram pro espaço. Aí o que acontece? Aconteceu algumas coisinhas lá que não é tão importante assim. Mas enfim, bora pro foco do negócio, né? Ele estava. Como é que fala? O Mickey tava lá, caiu no buraco, tudo, entendeu? O povo deixou ele lá, porque não fazia diferença nenhuma dele morrer ou não, né? E aí deixou ele lá. Aí apareceu esse monstrão gigantesco, gigantesco. Ficou parecendo um coró, entendeu? Parecendo uma lagartixa. Não, que lagartixa? No, tipo aquela lagarta. Parecendo uma lagarta. Pega ele e leva ele. Ele desmaiou, entendeu? Ele tinha desmaiado. Depois de um tempo, depois que o cara pegou o lança-chamas e foi embora, deixou ele lá pra morrer. Porque eles não davam muito valor pra vida dele, porque podia ser impresso de novo o corpo dele, entendeu? Aí o que acontece? Esse monstro leva ele lá pra um lugar lá e aparece um monte de filhotinho, né? Um monte de lagarto filhotinho. E pega ele, tira ele do buraco e solta ele de novo lá. No local onde ele tá é cheio de neve, entende? Super gelado.
No começo eles fez até experimento nele pra ele respirar o ar primeiro, ser o primeiro a respirar o ar, porque o ar era contaminado. Aí eles foi, estudou até achar a cura e ele foi morrendo, entendeu? Mas enfim, é, só, né, os bichos só ter do buraco não faz mal nenhum com ele, não mata ele. O povo tava achando que esses bichos eram mortal, que matava os seres humanos, né? E aí ele vai embora. Ele vai embora, consegue achar um carro lá no meio da neve e volta pra base dele, né? Chega na base dele, o que acontece? O que acontece? O povo achou que ele tinha morrido, entendeu? O povo achou que ele tinha morrido. Mas o que acontece? Ele não tinha morrido. E eles já tinham imprimido outro Mickey, entendeu? Esse daí que foi no gelo e o povo achou que tinha morrido, não morreu, é o Mickey 17, que é o Mickey que leva o nome do filme, né? Mickey 17. Enfim, e também eu esqueci de falar que as réplicas, né, dele vai mudando às vezes de personalidade, entendeu? Então, e tipo, eles não sentiam tanta medo assim de morrer, porque sabia que ia ser empréstimo novo, mas agora como tinha dois Mickeys, os dois estavam com medo de morrer, porque aí se morrer já era, entendeu? E aí eles brigaram a tudo, porque eles queriam matar um ao outro, né? Principalmente o Mickey 18, que era o mais novo. Por quê? Porque não pode haver múltiplos, entendeu? Aí eles começam a contar a história que o cara que criou essa máquina aí de réplica replicou ele em 3 vezes, entendeu? E um desse cara aí que replicou ele mesmo, saiu matando um mendigo na rua, entendeu? E aí os policial ainda não sabia dessa máquina, né? Foi e achou o primeiro cara. Aí pensou, não, as mortes dos mendigos vai acabar. Aí não acabou. Aí eles foram até que acharam um outro cara igualzinho. Aí eles pensaram, não, agora vai acabar, né? Agora vai acabar. Foi preso o assassino e o comparsa. Acabou. Aí até que foi ver que acharam o terceiro. Aí por isso que chamam múltiplos, entendeu? Aí eles não deixam é, ter mais de duas. Não deixa ter duas réplicas. Só pode ter uma, pra não acontecer esse tipo de problema. Entendeu? Aí aconteceu que agora tinha dois Mickeys. E aí o Mickey 18 tentou matar o Mickey 17. Aí até que chegou um povo lá e eles teve que parar de brigar pra se esconder. Entendeu? Aí quem que chegou? Era esse cara, esse amigo dele que fez dívida com ele, que deixou ele pra morrer lá no gelo. Ele tava vendendo Oxy, sei lá o que é um negócio do jato do foguete. Entendeu? É tipo meio que uma droga deles. E é ele que tava vendendo esse negócio. Aí ele foi, vendeu pros caras lá, tudo. Enfim, aí o Mickey 18, né, que é o mais novo, foi, pegou e tentou matar esse cara, né, como forma de vingança, porque foi ele quem fez a dívida, foi ele quem deixou pra morrer lá, ele só deu problema esse cara. E aí, ele tá quase jogando o cara lá dentro, lá, que é tipo um buracão de lava, onde dissolve o corpo do Mickey, né, toda vez que ele morre. Aí, o que acontece? O Mickey 17 vai e começa a lutar com o Mickey 18, né? Começa a lutar, começa a lutar, começa a lutar. Até que aparece um povo lá e o Mickey 17 se esconde e o Mickey 18 vai lá e ameaça esse amigo dele, né? Amigo assim, né? Mais ou menos, né? E tira do buraco lá. Tava quase morrendo. Tira do buraco lá e fala pra não contar nada. E aí, e é isso aí. Aí o que acontece? Esse Mickey 18 vai ficar com a menina que ele se apaixonaram na nave espacial, que eu falei pra vocês antes, né? Aí o Mickey 17 fica bravo demais da conta, por quê? É, porque, tipo assim, ele gosta dela também, então ele não quer outra pessoa tocar, mesmo que seja o mesmo Mickey, né? Só que Mickey diferente, né? Mickey 18. Não queria. E aí o que acontece? Ele vai lá, tudo, tá, entendendo? Tem, foge, entra no quarto da mulher lá que era afim dele. Mas enfim, aí no final vaza e chega lá no quarto lá onde tá o Mickey 18 e a mulher dele. E aí eu estava usando óxido, sei lá o que é a droga que eu falei pra vocês. E aí a mulher queria os dois Mickey pra ela. Os dois Mickey pra ela. Até escreveu num Mickey
Não escreveu o Mickey não, mas escreveu 17 e o outro 18. Entendeu? Aí o que acontece? Chega lá, essa mulher que eu falei pra vocês, que era afim dele, ela tinha levado o Mickey 17 pro quarto, tentou beijar ele, não conseguiu. O Mickey 17 saiu de lá porque ele gostava da outra. Viu eles, entendeu? Viu eles, aí múltiplos, entendeu? Aí aí essa daí falou assim, não, vou ter que denunciar. Vou ter que denunciar. E foi saindo da nave pra denunciar. Aí a mulher zona aí que o Mickey 17 e o Mickey 18 gosta, né? Foi lá e conversou com a menina pra não fazer isso. Mas aí em troca essa menina, ela queria um Mickey 17 só pra ela, porque ela gostava dele, entendeu? Ela gostava dele. E aí, o que acontece? Eles vão lá, tudo, até que o Mickey 18 resolve pegar a arma dessa mulher que ele gosta, né? Que ela, eu falei pra você que ela é policial barra bombeiro. E vai atrás do presidente, do cara que criou esse negócio, que chamou o povo todo, entendeu? Do ex-presidente. E, enfim, e outro fato, antes dele ir pro quarto da menina lá, tudo, ela tentar beijar ele foi sorteado para jantar com esse ex-presidente. Lá parece que não sei se era toda semana ou todo mês, alguém era convidado. Entendeu? E era para comer comida mais ou menos boa, porque antes eles comiam, tipo, no refeitório deles lá mesmo, eu comia só comida ruim, umas pastas, tá doido. Aí chegou lá, foi comendo tudo, comeu que nem doido lá, e foi conversando com o bicho. Aí acabou que a carne era sintética e tava com doença. E aí tava começando a morrer, o Mickey 17. Morrendo, tudo esperneando, pescoço embolorando. E aí os cientistas estavam falando, e não, me desculpa aí, ex-presidente, a carne aí é sintética, ainda tá com problema. Entendeu? Até pra testar o Mickey. Né? Porque testa, ele morre e imprime outro. Como eu falei pra vocês. E aí, o ex-presidente foi, pegou um revólver e falou assim, não, então vamos acabar com o sofrimento dela agora. O cientista foi lá, pegou uma super injeção de cura lá, aplicou nele, mas não tava fazendo efeito, né, no Mickey, né? Até que o ex-presidente falou assim, não, vou matar. Aí o Mickey vai lá, fala assim, não, eu tô bem, senhor presidente, e tira a arma que tava na cabeça dele, né? E aí tira, tum. Aí acontece todo esse processo que eu falei pra vocês. Ela vai pro quarto da menina, depois vai pro quarto onde tá o Mickey 18 e a namorada dele, que essa é a namorada do Mickey, né? Enfim. Aí o Mickey 18 vai pegar a arma e vai lá matar o ex-presidente, porque tá bravo de melhor conta, né? Pelo que esse cara já fez, né? E aí, esse ex-presidente, ele tá mostrando uma pedra lá, que eles pegaram uma pedra negra lá e falou que ia escrever o nome de quase todos da nave. Fica como lembrança, né? E acontece que os, os lagartos que eu falei pra você, saiu dois dessa pedra. E aí eles ficaram loucos lá. Um eles conseguiram matar, atirou até despedaçar ele todo. E o outro não. O outro jogou até gosma na boca do ex-presidente. E aí eles pegou esse bichinho, esse lagarto. É lagarto que fala? Lagarta, é isso mesmo. Essa lagarta. E pendurou lá e falou que ia matar e tudo, né? Aí como eles se comunicam por ressonância, esses bichos, começou a juntar um monte de bicho ao redor da nave, entendeu? E aí logo eles também descobriram que o Mickey, né, havia vários Mickeys, né, dois Mickeys, o presidente e todo mundo falou que queria porque queria que matasse o Mickey, entendeu? Porque não pode haver múltiplos, era uma regra, entendeu? Aí o que acontece? Aí acontece lá, muita coisa lá, tudo. Aí o ex-presidente, a mulher dele oferece, né, pra eles irem matar lá, quanto mais bichinho matar, entendeu? E voltar com o rabinho deles. Quem voltasse com mais iria ganhar e não iria ser morto, ia sobreviver, entendeu? E por que pegar esse rabinho desses bichinhos? Foi porque a primeira dama aí, primeira dama do presidente aí, falou, porque era proteína, entendeu? Lá na nave eles não tinham proteína. Aí o que acontece? Eles vai, entendeu? Vai lá, mas acontece comigo que 17 foi lá, né, e conversou com a menina que é cientista. A cientista desenvolveu um protótipo que consegue conversar
com os bichos, entendeu? Consegue entender o que eles falam e eles entendem também o que você fala. Aí foi, chegou lá, conversou com o grandão que salvou ele, né? Que é tipo como se fosse a mãe dos bichinhos, entendeu? Ou o pai dos bichinhos, sei lá. Conversou com ele e perguntou, né? Ah, o que vai acontecer? Tudo, não faz isso, enfim. Aí o bichão falou, não, eu quero o meu bichinho de volta, o meu bebezinho de volta, né? E aí os, os Mickeys eram obrigados a ir lá, porque o ex-presidente, todo mundo lá colocou, e todo mundo lá colocou uns explosivos em volta dos Mickeys, né? Entendeu? Pra eles não fugir, porque se fugir era só apertar um negocinho e explodia. Aconteceu que os bichão começou a fazer um monte de barulho lá e tudo, e falando que ia explodir a cabeça de todo mundo, os tímpanos, os ouvidos, os olhos, tudo. Começa todo mundo a fazer barulho. E aí o ex-presidente resolve ir lá pro meio desses bichos, pegar uma bazuca e atirar nesse monstro aí pra acabar com tudo logo. E, o povo, e os caras que estavam por tudo gravando, como se fosse um marco histórico, entendeu? No espaço. Aí acontece que o bichão vê e os bichinhos começam a enrolar em torno do bichão grandão. Aí na hora que ele está quase a tirar, tá quase atirando, o negócio começa a se dividir. Aí fica parecendo um monte de bolotona de bichinho ao redor. E o bichão grandão sumiu no meio desses bichinhos, né? Porque os bichinhos ficou rodeando em volta dele. Aí eles não sabiam qual que era. Aí acabou que ficou indeciso, né? Aí o que acontece? Aconteceu que a namorada do Mickey foi lá, conseguiu salvar o bichinho. Levou até o Mickey 17, o Mickey 17 foi, pegou, trouxe, entregou pro bichão. O bichão ficou super feliz, entendeu? E o Mickey 18 foi lá e foi pegar o ex-presidente. Por quê? Porque o bichão falou que era dente por dente, entendeu? Um por um. Ou seja, alguém de seres humanos precisava morrer pra a coisa dar certo. Aí o que acontece? O Mickey 18 chega lá, bate lá no ex-presidente e no fim aciona o explosivo lá que eu falei pra você, que eles colocou um monte de explosivo em volta dos Mickeys, né? Aciona lá, porque o negócio pra acionar tava lá junto com o presidente, no pulso dele. Aciona, explode. Tum, explode ele, morre o Mickey 18, o ex-presidente e alguns caras lá. Entendeu? E aí o que acontece? Fica tudo certo, fica só o ouro, tudo bem, né? Tudo tranquilepa. Aí no fim eles decidem destruir a máquina que cria várias pessoas, né? Várias réplicas. É, resolveram, né, destruir, né? E destruíram mesmo. O Mickey que apertou o botão para destruir, né? E aí a namorada do Mickey resolve virar a chefe lá, né? Virar comandante do povo. E aí é isso. E aí eles vivem uma vida feliz, entendeu? Vivem uma vida feliz, só de boa. E acaba o filme. É isso aí mesmo. Aí o Mickey 17 sobreviveu, foi o único sobrevivente. A máquina para criar não existe mais. Eles conseguem conversar com os bichinhos agora. Os bichinhos lagarta não são agressivas, entendeu? O ex-presidente morreu. A primeira dama, que eu esqueci de falar, morreu também. Acho que foi um dia depois, ela se finalizou. E é isso. Então, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse é o resumo do filme Mickey 17. E até a próxima. Tchau, tchau, pessoal.